Fala galera, entrando ao vivo para comentar algumas coisas e também para orientar vocês que estão sendo perseguidos pela fiscalização geral, pela GCM, enfim, qualquer órgão fiscalizador do município. Eu quero dar algumas orientações para vocês, tá? São orientações para que vocês possam se proteger do abuso de autoridade que está sendo cometido por fiscais. Não adianta a gente bater de frente com o prefeito, com o governador, que nós somos pequenos. Em uma guerra, o último a ser capturado é o general. Então, quem que a gente ataca primeiro numa guerra? Você ataca primeiro os soldados, para depois capturar o general. Tá? Então, entenda uma coisa, existe uma hierarquia entre as leis, e a lei maior chama-se Constituição Federal. Tá? É a lei maior. Abaixo dela vem as leis federais, estaduais e municipais. E depois os decretos. Decreto não é lei, o decreto ele não pode criar obrigação que não seja prevista em lei anterior. Tá? Então esses decretos de lockdown, de fechamento, mandando você fechar o comércio, só fecha quem é bunda mole e quem não quer enfrentar o sistema. Aquele que abre mão da própria liberdade, que entrega para o Estado a sua liberdade e a missão de dizer o que você pode ou não pode fazer. Nós ainda vivemos num país livre, só que só seremos livres se a gente enfrentar de fato, legalmente, dentro da legislação. Como é que você vai fazer isso, pessoal? É simples. O fiscal da prefeitura chegou na sua loja, aplicou uma multa, processe o fiscal por abuso de autoridade. As decisões do judiciário, a gente está vendo aí uma sequência de decisões dizendo que essas leis de lockdown, de isolamento, de restrição de horários, enfim, esses decretos são ilegais, inconstitucionais. E aquele que faz promover um crime, aquele que promove algo ilegal, também é passível de punição. Então é difícil você talvez processando o prefeito da cidade? É difícil, mas você pode processar o fiscal, o GCM, até o policial militar. Se bem que aqui em Ribeirão Preto a polícia militar está de parabéns. Quero deixar meu abraço aqui aos comandantes da polícia militar, aos policiais militares aqui, com exceção de 2. Quero deixar meus parabéns para vocês, que estão sendo homens de verdade, não estão atacando a população, não estão agredindo a população. Eu estava na loja do Eduardo esses dias e realmente é verdade. Os policiais passam na porta da loja e acenam para o Eduardo. Então a prisão dele, inclusive, é nítido que os policiais que foram fazer essa prisão estavam constrangidos. Né? Então é muito legal. Mas pessoal, entenda uma coisa, deve ter advogados agora que assistindo essa live ao vivo com a gente e vai ratificar o que eu estou falando. Os decretos de isolamento, decreto que proíbe direitos fundamentais como locomoção, direito de uso do espaço privado, direito ao trabalho, o direito de ir e vir, enfim, esses decretos são ilegais e decreto não é lei. E quem cumpre esse decreto também está cometendo um crime, em tese, crime de abuso de autoridade. Então a minha orientação para você que é fiscalizado, Fábia, as igrejas ficam como? Fábia, tem um problema sério as igrejas aqui, principalmente em Ribeirão Preto. Nós temos um conselho de pastores acovardado, um conselho de pastores que a liderança só é assim com o PSDB. Não me espantaria que se esses caras, numa perseguição à igreja, negassem a sua fé, porque são pastores fracos, pastores covardes. Inclusive o presidente do Conselho de Pastores, chegou a enviar mensagens para os membros, em tese, pelo que eu entendi na mensagem dele, para que eles não participem de protestos na porta da prefeitura, que eles se resguardem, enfim. A igreja tem se acovardado. Eu conheci um bispo só aqui em Ribeirão, não vou citar o nome dele aqui para preservá-lo, mas eu conheci um bispo só aqui que é homem de verdade, homem de Deus de verdade, que está peitando o sistema, tem uma posição definida e não é politicamente correto. Tá? As igrejas têm uma prerrogativa na Constituição. A Constituição diz que é inviolável o direito de culto. É inviolável, ou seja, decreto nenhum pode violar o seu direito ao culto. E as igrejas estão fechadas. Por quê? Porque falta coragem, tanto para padres quanto para pastores. Nós temos cristãos acovardados. Eu queria ver esses caras se eles fossem pastores na China, padres na China, como eles iam fazer, onde o evangelho é proibido, não é? Agora, já o comerciante está com medo de tomar multa. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Lei 13.979, que é a lei da pandemia, ela só vai vigorar durante a pandemia. Então, qualquer crime, entre aspas, que você comete infringindo essa lei aí, você vai ter, muito provavelmente, aí a sua punição sustada. Vai ser anistiado, com certeza, porque acabou a vigência da lei, acabou a punição, entende? Mas não é nem essa lei o problema são os decretos ilegais, inconstitucionais e nulos por direito. E as mentiras. Por exemplo, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Dória disse em 26 de fevereiro, se eu não me engano, que havia uma restrição, que ele estava pondo uma restrição de ir e vir no estado de São Paulo a partir das 11 horas da noite até as 5 da manhã. Mentira! Isso sequer é citado no decreto do dia 26.
Depois, no dia 3 desse mês agora, se eu não me engano, ele esparramou para todos os lados da imprensa dizendo que estendeu esse horário entre as 20 e às 5 da manhã, 20 horas e 5 da manhã. Ele disse isso, tá? E a imprensa replicou, o Jornal Cidade replicou e tal. Cara, mais uma vez, isso não é mencionado no decreto do Dória. O que ele colocou no decreto, no artigo 4, é que fica recomendado que que as pessoas não circulem a partir das 8 da noite. Veja bem, uma recomendação não é uma ordem. Recomendar é diferente de proibir. O Dória não proibiu. E por que ele não proibiu? Porque ele sabe que se fizer isso, ele comete um crime de responsabilidade. E aí ele pode ser impeachmentado por causa disso. Ele não é bobo. Só que ele pode falar isso em rede nacional se ele quiser. Ele pode falar que decretou. E aí você acredita. O problema é que nós estamos acreditando nas mentiras que o Estado está contando. Há uma guerra fria acontecendo, uma guerra de informações. E nós estamos cedendo a nossa liberdade de livre e espontânea vontade. Então eu garanto para vocês, garanto aqui, podem sair na rua sim. Não existe decreto de isolamento, não existe decreto que proíba o seu direito de ir e vir do Estado de São Paulo. Não está no decreto estadual. E se tivesse, seria ilegal, vocês tinham que sair para lutar pela liberdade. Porque se vocês não enfrentarem, pessoal, presta atenção, a nossa liberdade ela é muito importante. Eu não saio à noite, tá? Eu geralmente fico em casa à noite com a minha família, eu sou muito de boa, mas eu tenho saído todos os dias, porque eu estou lutando pelo meu direito. Então, todos os dias à noite eu saio. Já estou informando os fiscais da prefeitura. Se vocês são homens de verdade, me parem na rua. Todos os dias na rua. Eu estou na rua todos os dias, até 10, 10 e meia da noite. Depois eu volto para casa e vou ficar na rua além disso. Mas já declarei ali, eu andando na rua, que a minha liberdade é mais importante. Tá? Então, entendam isso, pessoal. Primeiro, decreto não é lei. Segundo, o decreto nem menciona isso. Nem menciona. O amigo que perguntou sobre as igrejas aí, eu lamento, porque nós temos pastores fracos. Eu lamento, eu sou evangélico, mas tenho vergonha de 99,9% dos pastores dessa cidade, que além de não agirem como pastores, além de não defender o evangelho, além de não defenderem o povo, ainda são compactuantes de tudo isso que está acontecendo. Em nome de quê? Do politicamente correto? Para sustentar a farsa? Veja, pessoal, os números que a prefeitura tem apresentado, se fosse verdade esses números, eu acredito que esses números são fantasiosos, porque se fossem verdadeiros, na UPA teríamos fila dobrando o quarteirão. E eu postei para vocês aqui a UPA, a parte de triagem ali vazia. Aí todo mundo fala que lá dentro tá cheio. Eu faço um desafio ao diretor da UPA de Ribeirão Preto. Faço um desafio ao diretor do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que me convidem para ir até a UTI, averiguar quantos estão de fato internados com Covid e quantos não. Porque vagas na UTI nunca teve. Meu pai morreu porque não tinha vaga na UTI, ele demorou 3 dias para conseguir uma vaga e só conseguiu porque na época minha esposa trabalhava na Santa Casa e conversando com o médico de lá, ele deu um jeito. Aquele jeitinho brasileiro, sabe? Então é importante que vocês saibam disso. Nunca sobrou vagas de UTI em Ribeirão Preto. E eu desafio, é um desafio aqui, eu compartilho aqui, ó, marque aqui os diretores de hospitais que vocês conhecem. Você trabalha na UPA e eu quero deixar aqui registrado que eu tenho recebido muitas ameaças de funcionários da UPA, tá? E todos serão levados ao CRM e também ao Corém, tá? Todos vocês podem ter certeza disso, tá bom? Porque isso não é a prática de um funcionário que ajuda a esparramar o terror na população, que ajuda a esparramar o caos na população para dominar a população, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Eu não consegui derrubar o prefeito, mas consegui suspender o lockdown que ele planejava para os próximos dias. Tá? O meu pedido de impeachment foi negado por 22-0, vocês sabem disso. Nenhum vereador aprovou meu pedido de impeachment. E aí o que acontece? Eu entendo que houve um acordo, ninguém me contou, tá? Tô contando para vocês. Houve um acordo aí entre prefeito e Câmara Municipal, é o que eu acho, tá? Minha opinião. Porque uma das bases do meu pedido de impeachment é justamente a ilegalidade do decreto de lockdown que o prefeito fez na semana passada, o que justifica aí esse pedido de impeachment porque ele cometeu um crime em tese de responsabilidade e improbidade administrativa. E aí eu entrei com esse pedido. O que acontece? Ele não quis agora sustentar um lockdown de 21 dias porque deve ter feito um acordo com a Câmara. Olha, vocês arquivam essa porcaria de impeachment e eu largo mão aqui desse lockdown. Depois você viu que ele mudou totalmente o discurso após isso. Então eu não consegui derrubar o prefeito, mas consegui impedir o lockdown de 21 dias que ele planejava, segundo informações que a gente recebeu de dentro da própria prefeitura. Tá? E aí vem o seguinte, a Gláucia Berenice, que também é minha amiga e eu respeito demais, cristã também, lá da comunidade cristã de Ribeirão Preto, da igreja do pastor Danilo, é uma pessoa que eu respeito demais, tanto ela quanto o esposo dela, mas ela também votou contra o meu pedido de impeachment. Mas
ela concorda comigo, porque ela apresentou essa semana um projeto de lei para dificultar o lockdown. Se ela é contra o lockdown e votou contra o meu pedido de impeachment, que usava exatamente a mesma base que ela estava usando na lei dela, como justificar isso? Porque se ela está de acordo comigo, pelo menos a Gláucia deveria ter votado ao meu favor lá na Câmara, não deveria? Então, enfim. Aí o que acontece? A Gláucia Berenice apresentou esse projeto e acredite os senhores, a Comissão de Constituição e Justiça barrou o projeto de lei da Gláucia que iria endurecer essa questão para o prefeito, ele não poderia decretar um lockdown tão fácil. Engraçado que é uma Comissão de Constituição e Justiça. E disse que a lei é inconstitucional, o projeto de lei é inconstitucional. Mas como? Se a própria Constituição proíbe o lockdown de prefeitos. Como? Que comissão de Constituição e Justiça é essa? Vocês estão defendendo qual Constituição, vereadores? Eu não sei. Aí eu fui dar uma sapiada, fui dar uma olhada aí, a maioria dos membros da Comissão de Constituição e Justiça são aliados do prefeito. Aí dá para entender o porquê que o projeto da Gláucia Berenice ficou encalhado. Tá, pessoal? Então, olha só, eu tenho que mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu não consegui derrubar o prefeito, mas eu consegui impedir um novo lockdown que traria um prejuízo muito maior para os comerciantes da nossa cidade. Eu vou continuar lutando para os comerciantes. Eu tenho alguns haters que vêm aqui me encher o saco, e aí eu vou ver, são funcionários da prefeitura, funcionários da Câmara Municipal. Podem olhar para vocês, quando vocês verem algum comentário aqui me xingando, ou falando que eu sou irresponsável, clica no perfil da pessoa e vai lá ver o que ela faz. Você vai ver que a grande maioria é funcionário da prefeitura. Porque a prefeitura, pelo menos na época da prefeita Darcy Vera, eu tive contato com alguns secretários dela na época, eles tinham um grupo de WhatsApp, que quando alguém falava mal da Darcy Vera, eles disparavam o link para essas pessoas, e essas pessoas iam correndo na live ou no vídeo da pessoa para tentar fazer aquela ataque moral, né, para tentar desmoralizar a pessoa que está falando do governo. E isso também, provavelmente, existe no governo do Duarte Nogueira, é uma prática comum dos políticos. Então, quando você alguém vir aqui e falar que eu sou um responsável, falar que eu tenho que abrir mão do meu leito de UTI, olha, gente, eu já peguei Covid o ano passado, minha esposa já pegou, eu tratei com aquele medicamento que vocês falam que não funciona, e funcionou para mim. Ponto final. Ah, não tem evidência. Ué, funcionou para mim, como não tem evidência? Ah, eu não acredito. Ótimo, não use, é um direito seu. Se você pegar Covid, trate com dipirona. Se você morrer, você tentou tratar com dipirona. Se eu tivesse morrido, eu tentei tratar com os medicamentos que vocês falam que dá errado. Tá? Então é um direito de cada um e eu tô aqui lutando pela liberdade de cada um, mas principalmente lutando pela legalidade. Aí vem os babacas dizerem aqui, falando que você não tem empatia pelo próximo. Não, você não tem empatia pelo próximo. Porque você quer que as pessoas fiquem em casa, porque você tem condição de ficar em casa, você tem um bom salário, muitas vezes você é funcionário público, ou você tem muito dinheiro, e aí você quer que aquele cara que precisa vender agora na hora do almoço, à tarde, para comprar a janta, fique em casa também. Cadê a sua empatia com esse cara? Cadê a sua empatia com esse cara que precisa vender o almoço para comprar janta? E acredite, é a maioria aqui em Ribeirão Preto. É a maioria aqui em Ribeirão Preto. Tá? Eu tenho visto aí o desespero de muitos pais de família que não têm o que comer na próxima refeição. Se eu mostrar para vocês o meu WhatsApp, a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas desesperadas, pedindo ajuda no meu WhatsApp. E aí eu quero deixar claro para vocês, pessoal, que eu não posso fazer muita coisa. Primeiro que eu não tenho dinheiro para socorrer todo mundo. Segundo, que se eu peço doação aqui, vão falar que eu sou oportunista, como já falam. E vem gente aqui, ontem tinha uma pancada de gente me chamando de vereador. Me chamando de vereador safado, que eu prometi, fui eleito e não cumpri. Eu não ganhei a eleição. A pessoa é tão jegue, que ela vem aqui me acusar sem ao menos pesquisar quem eu sou e o que eu faço. Ela simplesmente é contra. Ela é contra por ser contra. Entende? Contra por ser contra. Então eu estou numa campanha que é o seguinte: defenda o seu direito. Abra o seu comércio, trabalhe dentro da legalidade, trabalhe mantendo aí, respeitando as regras sanitárias, distanciamento social, álcool em gel, máscara dentro da sua loja, sim. Respeite todas essas regras para você não ter problema. E se chegar um fiscal da prefeitura, um GCM, para fechar a sua loja, eu recebi informação que eles não estão fechando mais. Primeiro passa uma viatura da GCM e te dá um choque. Já falou, tem que fechar, que os fiscais estão vindo aí, se vier vai fechar, vai te multar, vai te prender, aí você fica em pânico e fecha. Tá? Isso que eles estão fazendo. E depois eles não voltam. Então minha orientação para você, não feche, fica aberto. Quando o fiscal chegar, pegue o nome do fiscal. Tá? O nome completo, ele é obrigado a te apresentar. Se ele não quiser se identificar, você vai ligar 190 e acionar a polícia militar. Tá? Tanto fiscal quanto guardas da GCM, fiscal do PROCON, fiscal da Vigilância Sanitária, eles têm que se identificar. Então você aciona
a 190, a polícia vai vir, você exija que o policial militar faça cumprir a lei, tá bom? E o que você vai fazer? O GCM ou o fiscal te agrediu verbalmente? Te ameaçou? Te colocou em choque? Falou que vai fechar a tua loja? Falou que vai te prender? Falou que vai te multar? Grave tudo, liga o celular, de preferência live no Facebook, de preferência, para não correr o risco deles apagarem do seu celular depois, que eles vão aprender seu celular. Tá? Então, entre ao vivo, ó, mostra tudo o que está acontecendo. Top, feito isso, não passou disso, beleza, fique tranquilo, continue trabalhando. Ah, passou disso, fecharam a tua loja? Processe o fiscal, o GCM que fez isso com você. Tá? Procure um advogado, peça orientação ao advogado e processe. Ponto final, ele vai ter que te indenizar. Faça denúncia criminal para que ele responda também, possivelmente, no juizado criminal também. É isso, esse é o meu conselho para você. Ah, ele te agrediu? Tá, a resistência nesse caso pode, em tese, configurar a legítima defesa e incluir o comerciante que reagiu, o comerciante que defendeu o seu comércio no excludente de ilicitudes, porque você está repelindo uma injusta agressão ao seu patrimônio, ao seu direito. Então, sim, em tese, você pode sim se enquadrar na questão da legítima defesa. Tá? Agora, não cresça a voz, não xingue o policial, não perca a sua razão, não xingue o fiscal, não incorra no crime de desacato. Defender o seu direito, argumentar não é desacatar, tá? Você pode argumentar, você pode falar que ele está errado, que ele está cometendo um crime de abuso de autoridade, que você vai processá-lo, isso não é desacato. Se ele falar que vai te prender por desacato, você pode até desafiá-lo. Falar, me leva, vamos ver qual delegado vai assinar o desacato aí, pelo que eu estou te falando. Eu estou apenas argumentando que você está fazendo, cumprindo uma ordem inconstitucional, porque é inconstitucional. E eu não estou aqui incitando ninguém a crime, nada disso. Eu estou dando uma orientação, manifestando aqui a minha opinião do que você deve fazer. Se você tiver coragem para fazer, ótimo. Se você não tiver, meu amigo, baixe a porta e passe fome na sua casa. Tá? Se você não tiver coragem, faça isso. Mas eu acho que você precisa se posicionar e defender seu direito. Se você perder direitos agora, dificilmente você vai recuperar. Não vamos deixar governadores e prefeitos acharem que são os donos da verdade, estão adotando medidas que cientificamente não funcionam. Quer um exemplo? Nosso ladinho, Araraquara. Quase 40 dias em lockdown e o sistema de saúde em colapso. 40 dias em lockdown e o sistema de saúde em colapso. Funcionou o lockdown em Araraquara? Não funcionou. E a questão da vacinação? Eu defendo o seu direito de vacinar. É um direito seu. Você quer se vacinar? Eu defendo. Fique tranquilo, e eu acho que o governo tem sim que disponibilizar a vacina para todos que querem ser vacinados. Mas se você não quiser também, ó, tem meu apoio. Vou te dar meu motivo por que você não precisa vacinar, tá? A não ser o pessoal aí do grupo de risco, que eu acho que deve. Mas se você olhar aqui em Serrana, Serrana tem praticamente 90% da população vacinada. Serrana foi escolhida pelo governo estadual para fazer um teste. Está com praticamente 90% da população vacinada e a saúde em colapso. Tá? Então, pessoal, eu estou expondo para vocês aqui a verdade, tá? E eu volto a fazer um desafio aqui. Se tiver algum diretor da UPA me assistindo, um diretor da HC, da Santa Casa, me convide, por favor, para ir até as UTIs e mostrar. Eu quero mostrar o caso a caso. Não vou mostrar, logicamente, o rosto do paciente nem o nome do paciente, mas eu quero saber, caso a caso, qual é o motivo da internação dos pacientes. Precisamos ter transparência. E a transparência não é só um direito da população, é uma obrigação do poder público ser transparente com a população. A minha briga aqui é por democracia e por legalidade. Não estou brigando para ninguém morrer. Vem um monte de gente aqui me desejar o mal. Ah, tomara que você pegue o Covid. Eu falo, Anta, eu já peguei. Minhas filhas já pegaram, minha esposa já pegou, meu cunhado já pegou. Eu perdi parente por Covid? Eu falo que perdi porque no atestado de óbito está Covid, mas eu sei que não foi. O meu padrinho mesmo, por exemplo, que é meu tio, irmão do meu pai, ele morreu recentemente com problemas no coração, que há anos ele vinha tendo problema. Inclusive, ano passado, ele chegou a ficar internado, sofreu um infarto, ficou um bom tempo internado. E aí voltou para casa, agora no final do ano, teve dores, sentiu desconforto, procurou o hospital, foi internado. Sabe o que aconteceu? Pegou Covid no hospital e morreu, mas ele não morreu do Covid. Mas veio no atestado do óbito. Toda a família sabe que ele já estava com um problema grave cardíaco. Grave, não era um probleminha qualquer. Tá? E depois, para vocês verem, quando o Ministério da Saúde começou a exigir ontem, não sei por que voltou atrás, mas quando o Ministério da Saúde começou a exigir que se colocasse o CPF do morto por Covid na estatística, o governo do estado disse que não tem esses dados. Como você não tem o dado de um paciente que morreu? Você tem todo o registro no prontuário e não tem o CPF desse paciente? Percebe como a gente não tem uma transparência por parte do poder público? Não há uma transparência.
E aí eu quero perguntar para vocês, participem comigo na live agora. Vocês acreditam nos números apresentados, números de mortes? Escreve, se você acredita, escreve eu acredito. Se você não acredita, só coloca não, tá? Para ficar diferente as respostas. Resposta curta. Eu acredito é para quem acredita que os números são reais. Não é para quem não acredita. Escrevam aqui nos comentários. Ó, Paulo já colocou não. Vamos ver se o pessoal coloca aí. Vamos lá, tô esperando ter um delayzinho, ó. Antônio também não, César não, Valéria não, olha que legal. Não, a Maurinho um não, bem garantido, Heraldo não acredito. E veja bem, Vivi não, o Júnior também não, grande Júnior Carreira, excelente artista, cara, eu gosto demais de você. Eliane não. Aí, por que a população não acredita no muro? Justamente porque não há transparência. Quando eu estive na UPA, lá no começo, mostrando para vocês que não correspondia o que eles estavam dizendo, eu fui criticado por muita gente, dado como irresponsável, e eu sei das informações. Deixa eu avisar para os caras da prefeitura, eu tenho amigos dentro do grupo de vocês, viu? Secretários de governo, prefeito municipal, tá? Eu quero informar para vocês que eu tenho amigos aí dentro do grupo que não vão se manifestar, obviamente, mas me contam o que vocês falam de mim nos grupos. Viu, senhor Nicanor Lopes? Eu sei exatamente o que o senhor falou de mim dentro dos grupos, tá bom? Tem os prints, inclusive. Então, é engraçado, é muito engraçado ver que eles tentam transformar a minha atitude em querer mostrar para vocês o que de fato está acontecendo em um crime. Quando, na verdade, se eu estou errado, é muito simples desmentir. Fala, Adriano, você está falando tudo isso, mas vem cá, pode vir com a câmera ligada, vamos te mostrar que você está enganado. Olha, está lotado. Olha as pessoas morrendo. Vem aqui no necrotério, vamos lá. Por que eles não fazem isso? Por que não me convidam? Eu estou há mais de um ano desafiando os diretores dos hospitais, ninguém me convida. Por quê? Tá vendo? Todo mundo aí dizendo que não. Ó. Todo mundo dizendo que não. E eu volto a desafiar, pelo amor de Deus, tem algum homem nesses hospitais que honra as calças que veste, que pode me chamar, aceitar o meu desafio para que eu possa mostrar para a população como de fato está? Porque eu sou honesto. Se eu chegar aí e estiver aí lotado mesmo com o pessoal de Covid, eu vou falar, gente, eu estava enganado, ó, a situação realmente é grave e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falo isso. Eu falo isso. Eu ponho o rabinho entre as pernas, peço desculpas publicamente e passo a defender aí até as medidas ilegais para poder salvar vidas. Agora, se não, pessoal, sinto muito. Sinto muito. Vocês devem sim estar escondendo algo da população. E não é pouco, não. Não é pouco, não. Tá, então eu faço esse desafio, fica aqui esse desafio. E volto a lembrar para vocês, decreto não é lei. O decreto, pessoal, ele é um ato meramente administrativo. Para que um decreto tenha poder de lei, ele tem que ser um decreto do poder legislativo. Ou seja, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto deveria ter feito um decreto. Aí sim, que seria votado pelos vereadores e teria poder de lei. Mas isso não aconteceu. E mesmo se acontecesse um decreto do legislativo que teria poder de lei, mas que afrontasse a Constituição, seria inconstitucional e nulo por direito. Tá? Então não é tão fácil assim. O único dispositivo que pode tirar direitos do cidadão é o chamado estado de sítio ou estado de defesa, que somente o presidente da República pode decretar com o aval do Congresso. Nem o presidente pode decretar seu bel prazer, como o senhor Dória diz que faz. Quero dizer para você com todas as letras, não existe no momento no decreto estadual nenhuma proibição para você sair de casa. Não existe. Eu desafio os advogados, até os promotores a me mostrar que eu estou errado. Tá? Não existe. No último decreto do dia 3 desse mês, se eu não me engano, o Dória apenas citou isso, a questão da circulação de pessoas a partir das 20 horas da noite. Ele não proibiu. O decreto diz que fica recomendado que as pessoas não circulem a partir das 8 horas da noite. Recomendação não é proibição. Eu posso recomendar que você volte a trabalhar nesse momento. Mas se você não quiser voltar, você não vai voltar. É só uma recomendação. Tá? E por que o Dória faz isso? Porque ele não quer cometer crime, gente. Ele não é bobo. Ele não é bobo, ele não quer cometer crime. Então eu estou sendo transparente e aqui eu estou dando a minha opinião. Se você quiser aceitar, bem. Se você não quiser aceitar, ótimo. O que eu peço para vocês é empatia. As pessoas estão morrendo por falta de vagas nos hospitais e a culpa é exclusivamente de quem deveria providenciar leito. Eu não tenho culpa das pessoas que estão morrendo nos hospitais. Como sempre morreu, não é só de Covid não. Sempre morreu por falta de atendimento no Brasil. Eu não tenho culpa disso. A culpa disso é de quem quer. Quem que deveria, no município, quem é o responsável por providenciar leitos? É o prefeito municipal e o secretário de saúde.
Ah, não tem dinheiro. Mentira, o governo federal mandou para Ribeirão Preto mais de 160 milhões de reais. Um ano depois o prefeito vir querer fechar tudo e pôr a culpa na população. Prefeito, o senhor acha que nós somos otários, não acha? Eu falei com o senhor no WhatsApp, muitas vezes o senhor não me responde, mas a única vez que o senhor me respondeu foi quando fui cobrar o senhor sobre leitos. E o senhor ainda me respondeu de uma forma que estava cobrando a iniciativa privada. Como assim, prefeito? Como assim? O meu convênio médico, beleza. Mas o meu convênio médico, quem tem que cobrar sou eu. Eu sou o consumidor do meu convênio médico. E o cidadão que não tem condição de pagar um convênio médico? Que é a maioria em Ribeirão Preto. Vai cobrar iniciativa privada, prefeito? Não, prefeito. O senhor teve um ano para fazer. O senhor teve 160 milhões de reais do governo federal para fazer. E não fez. A minha opinião, prefeito, é que o senhor é o único e exclusivo culpado de tudo isso, não eu. Muito menos quem está trabalhando, tentando trabalhar, ou trabalhando como traficante. Fui pegar uma marmita semana passada, foi engraçado. A moça falou, ai moça, eu não posso te vender, me chama no WhatsApp. Falei, mas eu tô sem internet, meu pacote de dados acabou, eu não tenho como te chamar. Ai, eu não posso. Então faz o seguinte, o que você quer? Ah, eu quero a marmita ficar, espera lá do outro lado da rua, dentro do carro. Quando sair, você vai precisar de troco? Falei, vou precisar de troco para 20. Ah, então tá bom. Ela pegou o troco. Quando ela veio trazer, ela abriu a porta do restaurante, baixou a porta no chão, olhou para um lado, olhou pro outro, saiu correndo, veio, me entregou a marmita no carro, pegou o dinheiro, já me deu o troco e voltou correndo. Eu falei, caramba, eu tô comprando uma marmita ou tô comprando uma trouxinha de maconha? Um pino de cocaína. É um absurdo isso que está acontecendo. É um absurdo. E a minha crítica maior vai para os fiscais da Prefeitura de Ribeirão Preto. Tem fiscal da Prefeitura de Ribeirão Preto se achando o agente do FBI, cara. Tem uma senhora aí da fiscalização aí que ela se acha o agente do FBI. Eu falei, caramba, acho que até o Bolsonaro teria medo dessa mulher, ué. Ela chega... Tem um aí, que eu não sei o nome dele, que ele tá usando um jalequinho branco, escrito atrás, Polícia Sanitária. Olha o absurdo. Olha onde vai a loucura de um cara que tem um pouquinho de autoridade, o que eu chamo isso de síndrome do baixo poder. Quando o cara tem um pouquinho de poder, ele quer parecer melhor que os outros. E tá escrito no jaleco dele, Polícia Sanitária. Puta que pariu. Eu queria saber se ele vai ter coragem lá na bocada no meu bairro lá pra ver se... É o fim da picada. É o fim da picada. Vocês riem, né, Rose? Vocês riem, mas é pra chorar, gente. É pra chorar, tá? Então, pessoal, ó, se você for homem corajoso, abra o seu comércio e trabalhe, tá? Porque decreto não é lei, você não tem obrigação nenhuma de cumprir esse decreto. Se houver uma pressão dos fiscais, o GCM, processe os fiscais, grave tudo, pegue o nome, placa do veículo, tudo que você puder fazer prova, testemunha, pegue tudo e processe o fiscal. Mesmo que você não ganhe, que eu acho difícil você não ganhar, tá? Porque eu acho difícil, sim, porque se ele está cumprindo uma ordem ilegal, segundo o artigo 29 do Código Penal, ele também deve ser punido, tá? Ele também está corroborando, está concorrendo para que um crime seja prolongado e seja cumprido. Se a lei é ilegal, ele, em tese, sim, está cometendo um crime. Então, eu acho difícil você não ganhar, tá? E se você não ganhar, pelo menos, você deu uma puta dor de cabeça para esse funcionário, para esse GCM, para esse fiscal. Por quê? Geralmente, quem manda eles fazerem, mas depois, quando dá merda, todo mundo se retira e deixa o cara no fogo. Tá? Todo mundo se retira e deixa o cara no fogo. A polícia militar sabe bem disso. Ó. Quando vem uma ordem lá de cima absurda e o cara cobre, e aí dá merda, e o cara cumpre essa ordem, o policial cumpre, e aí dá merda, os comandantes, os oficiais, ó, fala, se vira, foi você que fez, tá? E o policial se ferra. E aí você, Marcelo, vem aqui, dá até medo, polícia sanitária. Daqui a pouquinho eles vão aumentar o BOP sanitário, né? O Batalhão de Operações Especiais da Vigilância Sanitária. Ah, caramba. É o BOPS, Batalhão de Operações Especiais Sanitários. Eu me divirto, cara, eu me divirto. E eu dou risada. Tô falando pra vocês, o negócio é louco, tá? Então procura um advogado, já esteja preparado, tá? O meu advogado passou por um caso semelhante em uma cidade agora, próxima aqui em Ribeirão Preto. Não vou dizer o nome dele aqui, né, para preservá-lo. Mas ele é advogado de uma grande empresa. Essa empresa estava trabalhando todo mundo, o escritório fechado. A fiscalização chegou e estava todo mundo trabalhando. E aí o fiscal queria autuar, queria multar essa empresa. Meu advogado estava lá, que também é advogado da empresa, foi chamado até lá embaixo para falar com os fiscais. Ele chegou e pediu a identificação do fiscal. O fiscal não queria se identificar. Ele falou, por quê? Porque, olha só, você está cumprindo uma lei ilegal, inconstitucional, e eu vou processar você por abuso de autoridade. O fiscal entrou em choque. Vou chamar a polícia. Ótimo, então chama a polícia porque eu quero a sua identificação. Aí ligou para todo mundo, ligou para ele e falou, olha, nós estamos indo embora, mas mais tarde a gente volta aqui com reforço para poder resolver esse problema. E eles estão esperando o fiscal até hoje.
Simples assim. Simples assim. Tá? Eu acho que é um trabalho digno dos fiscais, acho que eles fazem um trabalho importantíssimo durante o ano, mas neste momento de pandemia eles estão jogando contra a população. Então é necessário sim, eu acho que você tem que processar o fiscal, sim senhor. Deixe ele fechar a tua loja, deixe ele fazer a multa, porque se ele não fechar a tua loja, se ele não te multar, se ele não te levar para a delegacia, ele não cometeu crime nenhum. Ele só conversou com você. Tá? Deixe ele cometer, em tese, o crime que a gente está dizendo que ele pode estar cometendo. Espere ele cometer. Grave tudo. Grave tudo. Tá? O Eduardo Cornélio irá processar os fiscais que o prenderam, irá processar o delegado que lavrou a sua prisão em flagrante, e ele vai fazer com razão. Tá? O auto de soltura do Eduardo, a decisão de soltura, o juiz deixa bem claro que a prisão em flagrante dele foi ilegal, trouxe constrangimento. Mexeram na identidade do Eduardo, porque rasparam a cabeça dele e a barba que ele cultivava há anos. Há anos. Sabe? Então, pessoal, é hora sim de vocês se posicionarem e lutarem pelos direitos de vocês. Volto a falar, com muito orgulho, eu não consegui evitar, eu não consegui derrubar o prefeito municipal através do meu pedido de impeachment, porque a gente tem uma Câmara que sabe que joga com o PSDB em Ribeirão Preto, vocês sabem disso. Tá? Mas eu consegui evitar um lockdown de 21 dias. O prefeito mudou de discurso. Tá? Então, se ele tentar peitar novamente, aí eu vou entrar no Ministério Público Estadual, Federal, Constituição Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, enfim, eu vou levar para todo lado, porque existe leis aqui, municipais inclusive, que prevê a perca de mandato no caso de desvio de dinheiro de uma finalidade para outra. Foi o que o prefeito fez com o dinheiro do Covid. Tá? Então eu estou aqui simples e puramente para defender a legalidade e o direito de todos vocês de trabalharem, de circularem. Tá? Agora, Adriano, quanto às orientações sanitárias, eu sou a favor, se no seu estabelecimento você quer trabalhar, eu sou a favor que você exija o uso da máscara pelos seus clientes dentro da sua loja, que você também use, porque é uma questão de respeito com o seu cliente. Na rua, você não é obrigado a usar, tá? Se você quiser. Muita gente questiona, mas você está nos manifestos aí e tal, você está sem máscara. Pessoal, eu já tive Covid e não vou ter de novo. Até porque se houver reinfecção, é impossível ter reinfecção, mas se houver reinfecção, a vacina não vai valer de nada. É porque você não produz anticorpo com o vírus, tá? Então eu já tive e eu não posso transmitir mais para ninguém. Acabou. Simples. Eu ouvi que o Bolsonaro disse hoje cedo, sim, Aliette. Ouvi. Eu estou aguardando uma posição do presidente. Eu tenho cobrado o presidente. Eu falo que eu votei num leão e eu tô tendo um gatinho. E as bolsonete, aí os bolsopetistas, que são idólatras do PT, começam a me acusar de traição, que eu abandonei o presidente. Não, de forma nenhuma. Eu não abandonei o presidente. Eu continuo sendo um apoiador do presidente Bolsonaro. Eu lutei por ele, fiz campanha por ele e continuo lutando por ele. Mas que eu acho que ele neste momento está sendo um frouxo, eu acho, é a minha opinião. Ele perdeu oportunidades várias vezes de meter o pé na porta. Ele perdeu oportunidades. Oportunidades legais. De agir na legalidade. Ah, mas eu vi a postagem que você fez do Bolsonaro. Sim, eu esperava um Arnold Schwarzenegger lá e eu tô tendo um tipsy, um tink-wink na prefeitura, na presidência. É a minha opinião. Ah, então você é traidor. Não, onde que eu traí Bolsonaro? Eu continuo defendendo todos os princípios que ele defende. Continuo defendendo que ele é o melhor presidente que a gente teve até hoje. E ele teve a falta de sorte de uma pandemia pegar ele no meio do governo, que o Brasil estava decolando. 2019, vocês lembram? O Brasil estava decolando. E ele teve a falta de sorte de aparecer esse Covid e de termos uma imprensa corrupta, ativista, parcial, que só faz atacar o presidente o dia inteiro. Então eu não aceito que a Globo ataque o presidente. Eu não aceito que a Cidade 1 ataque o presidente. Eu não aceito que os esquerdistas ataquem o presidente, porque eles não têm moral para isso. Eu não admito. Mas eu posso atacar o presidente naquilo que eu discordo dele, porque eu fiz campanha para ele. Porque eu dei a minha vida, eu corri riscos por ele. Eu perdi amigos por causa dele, perdi familiares por causa dele. Eu posso criticá-lo com autoridade e pleno direito. É igual um casamento. Presta atenção. Eu brigo com a minha esposa e porque eu brigo com ela porque eu tenho pensamentos diferentes, não quer dizer que eu deixei de amá-la. E não quer dizer que eu quero divórcio. Então quando eu discordo do presidente, é como quando eu discordo da minha esposa. Eu discordo em pontos do presidente, eu não concordo em alguns pontos que ele faz, coisa que ele faz, o que ele fala, ou coisa que ele promete fazer e não faz, mas isso não quer dizer que eu quero me separar do presidente. Isso não quer dizer que eu sou traidor do Bolsonaro.
Eu não tenho político de estimação. Eu tenho a minha opinião sobre os filhos do Bolsonaro, por exemplo. Para mim é bandido. O Flávio, para mim, é bandido, é safado. A minha opinião sobre o Flávio. E o presidente? Para mim é um homem honesto. Porque se tivesse alguma coisa com ele, alguma coisa de errado, a mídia já tinha pego. Os caras reviraram a vida do cara há 20, 30, 40 anos atrás e não acharam nada. Nada. Mas a minha opinião sobre a rachadinha que o Flávio supostamente fez e que eu acredito que fez, cara, eu quero mais é que ele vá preso. Ele é um vagabundo se ele fez isso. E eu que estou nos bastidores da polícia, eu sei que isso é comum. Inclusive na Câmara Municipal de Ribeirão Preto isso acontece. Isso também acontece aqui. Não achem que não acontece. É comum. Tá? Então, para mim, os filhos são os vagabundos. Eu ainda confio um pouco no Eduardo Bolsonaro. Confio um pouco, mas confio desconfiando, entende? Mas estou com o presidente. Então deixo bem claro, não é porque eu discordo de alguns pontos do presidente que eu estou contra ele. Não é porque eu discordo de algumas posturas ou de falta de postura do presidente é que eu sou um traidor ou abandonei o apoio ao governo. Tá? Não sejam otários. Essas pessoas que falam isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me enquadro nos requisitos para receber o auxílio emergencial e eu recebi o auxílio emergencial. E muita gente criticou. Ora, eu fiz a solicitação. Quem julgou se eu tinha direito ou não para receber foi a Caixa Econômica Federal, que tem acesso aos meus dados, que tem acesso às minhas contas bancárias, que tem acesso à minha renda e sabe que eu tinha direito. Por isso foi aprovado. Ponto final. Aí eu tive algumas pessoas aí que se dizem patriotas em Ribeirão Preto, que eram meus eleitores na eleição passada, que além de não votar em mim, alegando que isso era legal, mas não era moral, saíram metendo pau em mim aí, para todo lado, e hoje defendem a compra de uma casa do Flávio Bolsonaro de 6 milhões de reais. Ele não tem renda para isso. É incompatível com a renda dele. É lógico que tem caroço nesse angu. É lógico. E a mesma pessoa que falou, não vota no Adriano não, porque ele recebeu auxílio emergencial, é a pessoa que está defendendo, mas é um direito do Flávio comprar. Por quê? Porque são bolsonetes. São bolsonetes. Ou são bolsopetistas. Eles são o quê? Idólatras de político, e eu não sou. Se por acaso alguma investigação comprovar que o Bolsonaro é desonesto, que ele é corrupto, eu sou o primeiro a virar contra ele, mas isso não aconteceu. A minha crítica contra o presidente é que ele não está fazendo nada para defender o povo brasileiro. Nada. O presidente não está fazendo nada. O que ele faz? Em entrevista ele fala, acabou, porra! Chega de esticar o chiclete! Essas coisas. Tá? É isso. Ele fala e não age. Ele fala e não age. Então minha crítica é essa. Eu queria muito que o presidente fizesse uma intervenção federal no estado de São Paulo. Ah, se eu queria. O seu Dória ia acabar com a carreira política do Dória para sempre. Porque ao interferir, fazer uma intervenção federal no estado de São Paulo, Bolsonaro destitui o Dória do poder e coloca um general das Forças Armadas. Esse general vai nomear outros generais para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e vai começar uma varredura. Amigo, eu tenho certeza absoluta que na minha concepção vai aparecer tanta coisa, que o Dória nunca mais sairia da cadeia. Então aproveito aqui, aproveito para fazer um pedido ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente, eu sei que o senhor está sofrendo uma pressão muito grande, que o senhor também tem medo de ser preso. Tem medo de ser acusado de promover um golpe, de agir na ilegalidade. Eu sei. E eu imagino que a pressão deve ser grande. Que se a pressão é grande minha aqui em Ribeirão Preto, que sou apenas um suplente de vereador, imagino sobre o senhor. Mas eu quero te pedir em nome do povo brasileiro e do povo do estado de São Paulo, em nome de todos os paulistas. Presidente, faça uma intervenção federal aqui em São Paulo, presidente. Faça uma intervenção federal, presidente. São Paulo não aguenta mais. Governadores e prefeitos do PSDB estão acabando com o nosso povo. Presidente, faça isso antes que seja tarde demais. É um pedido de um eleitor seu. Um pedido de um eleitor que pôs dinheiro na sua campanha, sem o senhor pedir. Lógico, o senhor não pediu nada. Um eleitor que saiu às ruas, que comprou briga, que segurou faixa no sol de 40 graus em Ribeirão Preto para ajudar você ser eleito. Então eu estou te pedindo, presidente, com a legitimidade de um aliado que não te traiu, embora o meu partido seja contra o senhor, um aliado que está contigo até agora, eu estou te pedindo, por favor, presidente, olhe para São Paulo, faça uma intervenção federal em São Paulo, antes que seja tarde demais, presidente. Antes que seja tarde demais. Então esse é o meu desabafo. E siga
os meus conselhos, fica aqui o meu conselho. Decreto não é lei, não pode criar obrigação que não é previsto em lei. O decreto ele pode regulamentar uma lei existente, mas não pode criar obrigações ou punições que não seja previsto em lei anterior. Então, meus amigos, fiscal que agir com abuso de autoridade, mesmo que você resista, você pode sim ser enquadrado no excludente de ilicitudes ou na questão da legítima defesa e nem responder por isso. Tá? Mas eu continuo afirmando para vocês, a única forma de vencermos essa guerra, primeiro, é atacando os soldados. Os generais, que é quem mandou cumprir a ordem legal, ou que determinou a ordem ilegal, que assinou a ordem legais, esses são os generais, a gente pega depois. Lembra que eu falei para vocês, em uma guerra, primeiro se ataca os soldados. Os generais são os últimos a ser capturados. Então não adianta bater no prefeito, não adianta atacar o prefeito, não adianta processar o prefeito, a prefeitura, até porque se processa a prefeitura, vai para precatório, isso vai demorar anos para resolver, não vai virar merda nenhuma. Tá? Não vale a pena. Se você não é uma instituição para entrar com ação civil pública, não vale a pena. Mas o fiscal você pode processar, isso vai dar muita dor de cabeça para ele, mesmo que você perca. Mesmo que você use a mesma estratégia da esquerda. Eu vou falar para vocês que isso funciona. Eu tive haters, pessoas que estavam me atacando aqui na rede social, pessoas que estavam me ameaçando, que eu simplesmente processei. Não falei mais nada. Essas pessoas sequer falam meu nome nas redes sociais. Sequer falam. É a mesma estratégia da esquerda. Processem todo o agente público que agir na ilegalidade contra o seu direito ao trabalho, o seu direito de uso da propriedade privada e o seu direito de locomoção. É isso. Forte abraço para vocês. Até a próxima live.